Fala, torcedor do Corinthians. Tudo certo com vocês? Vamos começar falando do Timão, que tem novidades importantes para essa semana e alguns desdobramentos que podem mexer bastante com o time titular. Começando pelo Memphis, que está iniciando a transição para o campo, mas ainda sem atividades com bola. Ou seja, ele participou dos treinos, porém apenas com os preparadores físicos, focando no fortalecimento e reequilíbrio muscular, depois dos problemas que vem enfrentando desde o final da temporada passada. É um cuidado necessário, já que ele lidou com edema ósseo e lesões que limitaram sua performance. Então, não é prudente forçar a sua volta, nem mesmo para o jogo contra o Bragantino nesta quinta-feira, ou mesmo para o clássico contra o São Paulo no domingo. A presença de Memphis ainda depende de uma evolução gradual e de acompanhamento próximo para garantir que ele possa participar de maneira segura das atividades completas com bola. A temporada é longa e o início exige cautela com jogadores que têm histórico de lesões. Por outro lado, temos o Ranielli e o Yuri Alberto, que voltaram a treinar há alguns dias e estão aptos a serem relacionados. O Yuri já vem treinando desde a semana passada, enquanto o Ranielli retomou nesta semana. Então, ambos podem ser opções do técnico Dorival Júnior. É possível que Dorival opte por esperar os dois para o clássico, preservando-os para a partida de maior importância, já que o jogo contra o Bragantino, apesar de desafiador por ser fora de casa, não tem a mesma magnitude que um clássico paulista. A gestão de elenco nesse início de temporada tem sido cuidadosa e é natural que o técnico faça ajustes para rodar o time e testar opções. Sobre o Hugo Souza, ele passou por uma virose recentemente, algo que pode afetar significativamente a condição física de um atleta, mas felizmente conseguiu treinar na véspera do jogo. A tendência é que, caso não esteja plenamente recuperado, Felipe Longo assuma a titularidade, mas se Hugo Souza estiver em condições, ele deve ser o escolhido, já que gosta de manter ritmo de jogo e é uma aposta de confiança do técnico. A temporada exige rodízios e preservações, principalmente considerando que o Brasileirão começa daqui a 15 dias. Então, Dorival pode optar por distribuir minutos e oportunidades para jogadores que ainda não vêm sendo utilizados com frequência. No cenário de contratações e saídas, o Corinthians tem movimentações interessantes. O Grêmio sondou Rodrigo Garro, mas é importante esclarecer que o clube paulista não vai liberar o jogador por valores que não compensem financeiramente. O Grêmio não possui capacidade de investimento suficiente para chegar ao valor que o Corinthians exige, estimado em torno de 20 a 25 milhões de euros. Então, a negociação não tem avanços concretos e é improvável que Garro se transfira nesse momento. O jogador teve problemas físicos recentes que limitaram seu desempenho, mas, tecnicamente, é um atleta de importância para o time. E o clube não vê sentido em ceder uma peça tão valiosa sem um retorno compatível. Assim, qualquer tentativa de negócio, como liberar Garro por jogadores ou valores menores, é inviável. Falando de outra negociação que circula nos bastidores, o Corinthians fez uma nova tentativa pelo atacante Cebolinha, do Flamengo, atendendo ao pedido do técnico Dorival. O interesse é real, mas extremamente difícil de viabilizar devido ao custo elevado do atleta. O clube buscou um empréstimo com opção de compra, mas a operação se mostra complexa, pois envolve um jogador de grande valor no mercado e com salários altos. O Corinthians tem interesse, mas a possibilidade de concretização ainda é muito limitada. O cenário se repete em negociações com outros atletas, como Savarino
e Michael, que também são considerados, mas dependem de ajustes financeiros e das condições estabelecidas pelos clubes detentores de seus direitos. Enquanto isso, Talisca foi descartado como opção devido aos valores absurdos, sendo inviável qualquer tentativa de contratação no momento. O jogador, embora demonstre desejo de atuar no Corinthians, não aceita reduzir significativamente seu salário em relação ao que recebe atualmente na Europa ou no Oriente Médio, o que inviabiliza a negociação. Por outro lado, a rapidez do presidente Marcelo Paz na condução das negociações tem sido elogiável. Ele define rapidamente quais contratações são viáveis ou não, evitando que o clube perca tempo em negociações longas e complicadas. Esse dinamismo permite que o Corinthians avance com oportunidades estratégicas, como ocorreu com a contratação de Caio César por empréstimo gratuito junto ao Al Ain, pagando integralmente o salário do atleta que aceitou reduzir valores para jogar no Timão. Em relação a outros movimentos recentes, Félix Torres já se despediu do elenco e viajou para Porto Alegre, onde se apresentará ao Internacional. O negócio envolve o pagamento da CLT pelo Inter, enquanto o Corinthians arca com os direitos de imagem, aproximando-se de um equilíbrio financeiro entre os clubes. Quanto a Matheus Pereira, do Fortaleza, o Corinthians conseguiu contratá-lo por empréstimo com pagamento de valor reduzido, abatendo parte do investimento caso ocorra a opção de compra no futuro. O clube mantém atenção em reforços e na gestão financeira para otimizar a montagem do elenco, equilibrando contratações pontuais com possibilidades de valorização e desenvolvimento de jogadores da base. Além disso, a administração da Neoquímica Arena continua em pauta. O Corinthians tem dialogado com a Caixa Econômica Federal para viabilizar a quitação total da dívida, estimada em 653 milhões de reais, e atualmente está na fase de avaliação do estádio. O processo envolve etapas de aprovação do Banco Estatal, o que pode tornar o andamento mais lento, mas a expectativa é de que essa fase seja concluída ainda neste mês, permitindo a busca por soluções definitivas para a quitação da arena. O planejamento financeiro do clube é estratégico e acompanha de perto cada movimento, garantindo que a gestão de ativos e dívidas esteja alinhada com as necessidades do futebol e da estrutura do Corinthians. Querendo ou não, essas movimentações mostram que o Corinthians está ativo em múltiplas frentes. Cuidado com jogadores lesionados, preservação de atletas importantes, rodízio para manter ritmo de jogo, tentativas de reforços estratégicos e atenção à saúde financeira. Tudo isso sinaliza que a temporada está sendo iniciada com foco e planejamento, mesmo diante de desafios como lesões, negociações complexas e a necessidade de manter competitividade no estadual e em outras competições que se aproximam. É um momento de decisões importantes, onde cada escolha feita pode impactar diretamente no desempenho do timão dentro e fora de campo, exigindo cautela e estratégia em todas as áreas do clube. O Corinthians, portanto, se prepara para o próximo desafio contra o Bragantino fora de casa, buscando sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista, com algumas indefinições, mas também com oportunidades de testar novos jogadores e ajustar o elenco. A participação de Hugo Souza, a preservação de Memphis, o retorno de Ranielli e Yuri Alberto, assim como a observação de jovens da base, mostram que Dorival Júnior terá que fazer escolhas estratégicas para equilibrar força do time e ritmo de preparação para a temporada. Enquanto isso, o mercado continua ativo,
E o Corinthians permanece atento a possibilidades que possam reforçar ainda mais o elenco sem comprometer a saúde financeira do clube, consolidando um planejamento que é necessário em um calendário cada vez mais exigente e competitivo. O Grêmio, por sua vez, segue em busca de reforços. Mas o cenário do Rodrigo Garro mostra como as negociações entre clubes brasileiros podem ser complicadas. Enquanto sondagens acontecem, nem sempre elas se transformam em transações efetivas, principalmente quando os valores exigidos pelo clube detentor do jogador são incompatíveis com a realidade financeira do interessado. É um exemplo claro de como o mercado do futebol brasileiro envolve estratégia, análise de custo-benefício e paciência, sendo necessário filtrar oportunidades reais das que são apenas especulações. A movimentação de atletas como Cebolinha, Talisca, Savarino e Michael evidencia que o Corinthians mantém atenção ao mercado, buscando oportunidades dentro das condições que o clube pode suportar. É um momento de avaliação e tentativa, sempre considerando não apenas o impacto imediato dentro de campo, mas também o efeito financeiro a médio e longo prazo. O clube precisa conciliar desejo técnico do treinador, interesse dos jogadores e viabilidade financeira, o que torna cada negociação um desafio complexo, exigindo discernimento e agilidade na tomada de decisões. Enquanto os desdobramentos acontecem, a torcida acompanha atenta e cada informação sobre lesionados, contratações, empréstimos e saídas de jogadores se transforma em ponto de análise para entender como o Corinthians vai se comportar na sequência da temporada. O equilíbrio entre manutenção da base, oportunidades para atletas em ascensão e reforços pontuais é fundamental para que o time consiga ter consistência, disputar títulos e preparar o elenco para competições mais exigentes que se aproximam. Mostrando que a estratégia de gestão vai além das 4 linhas e envolve cada detalhe da vida do clube. O Corinthians se mantém em movimento, com foco tanto no presente quanto no futuro, e os próximos dias vão revelar como as decisões tomadas até agora impactarão o desempenho do timão dentro de campo, especialmente nos próximos jogos do estadual e na preparação para o Campeonato Brasileiro. Cada escolha feita pelo técnico, comissão técnica e diretoria é cuidadosamente analisada, pois pode definir não apenas o resultado imediato, mas também o potencial de crescimento e competitividade do clube ao longo de toda a temporada. A torcida, como sempre, é peça central nesse processo. Ela acompanha cada novidade, cada treino, cada movimentação de mercado e formação de elenco, avaliando a capacidade do Corinthians de manter-se competitivo e fazer frente aos desafios que surgem. A expectativa é grande, os desafios são reais, e o clube precisa equilibrar necessidade de resultados com preservação física dos jogadores, gestão financeira e planejamento estratégico, mostrando que a temporada está apenas começando, mas já apresenta decisões importantes que podem definir o futuro próximo do timão. Seguimos, torcedor do Corinthians, mergulhando em todas as movimentações e estratégias do timão para essa temporada que promete ser intensa e cheia de decisões importantes. Depois de analisar as condições físicas de Memphis, Hugo Souza, Ranielli e Yuri Alberto, além das negociações de Rodrigo Garro e Cebolinha, é hora de olhar para o elenco como um todo e entender como essas peças se encaixam nas decisões do técnico Dorival Júnior, que precisa equilibrar experiência, juventude e oportunidades de rodízio, considerando também a necessidade de preservar atletas-chave para o Campeonato Brasileiro que se aproxima.
O planejamento do treinador passa por uma leitura cuidadosa do elenco, avaliando quem pode atuar em jogos fora de casa, como contra o Bragantino, e quem deve ser preservado para clássicos e partidas de maior exigência física e emocional. O Corinthians tem buscado não apenas reforços pontuais, mas também alternativas para fortalecer setores que apresentaram fragilidade na temporada passada. Um exemplo é a chegada de jogadores como Matheus Pereira, que chega por empréstimo do Fortaleza com pagamento parcial e opção de compra que permite ao clube reduzir o impacto financeiro imediato, garantindo ao mesmo tempo uma possibilidade de permanência futura, caso o desempenho seja satisfatório. Essa estratégia demonstra o cuidado da diretoria em equilibrar investimento e retorno, buscando alternativas que potencializem o desempenho sem comprometer o orçamento do clube. A chegada de Matheus também abre oportunidades para a comissão técnica observar como o jogador se adapta ao estilo de jogo do Corinthians, oferecendo flexibilidade para ajustes táticos e estratégicos ao longo da temporada. Em relação ao mercado de transferências, o Corinthians continua ativo, mas com decisões assertivas. A tentativa de contratação de Cebolinha, do Flamengo, mostra que o clube está atento a oportunidades de reforço que possam trazer impacto imediato, mesmo diante de dificuldades financeiras e negociais. A busca por empréstimos com opções de compra, como no caso de Caio César e Matheus Pereira, reforça a estratégia de reduzir riscos e garantir retorno financeiro caso a performance dos atletas seja positiva. Já o descarte de Talisca, devido aos altos valores exigidos, demonstra que a diretoria tem limites claros e não se dispõe a comprometer o orçamento do clube por uma contratação que não seja viável economicamente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista está em polvorosa com uma possível transferência que, se confirmada, mexeria profundamente com as estruturas de dois gigantes do estado. Fontes próximas ao Corinthians indicam que o clube recebeu um sinal positivo do Santos para iniciar negociações envolvendo Neymar da Silva Santos Júnior, o astro que há anos vem sendo o orgulho da Vila Belmiro. A informação, que ainda circula como rumor nos bastidores, já provocou reações acaloradas de torcedores, dirigentes e especialistas do futebol brasileiro. Segundo relatos não oficiais, a diretoria corintiana vê na movimentação uma oportunidade de ouro para reforçar o ataque com um jogador que combina técnica, velocidade e experiência internacional. Neymar, que atua como meio-campista ou atacante, é reconhecido por sua capacidade de decidir partidas e se tornou uma referência no Santos, mas rumores indicam que ele pode estar aberto a novos desafios fora da Vila Belmiro. A possibilidade de um jogador com o seu talento vestindo a camisa do Corinthians gerou um frenesi instantâneo nas redes sociais, com torcedores imaginando combinações de ataque inéditas e debates acalorados sobre o impacto financeiro e esportivo da operação. Por outro lado, a notícia não foi bem recebida por todos. Marcelo Teixeira, ex-dirigente e uma das figuras mais respeitadas da história recente do Santos, manifestou indignação diante da especulação. Fontes garantem que Teixeira estaria revoltado com a perspectiva de perder uma de suas maiores revelações nas últimas décadas e teria chamado a situação de desrespeitosa para com o clube que revelou Neymar. Analistas esportivos comentam que, mesmo que a negociação avance, o Santos dificilmente abriria mão de sua estrela sem uma contrapartida financeira de peso.
além de garantias sobre a valorização da imagem do jogador. Enquanto isso, o Corinthians parece disposto a estudar todas as alternativas para tornar o rumor realidade. Especula-se sobre contratações paralelas, ajustes salariais e até acordos com patrocinadores para viabilizar um contrato de alto impacto. A torcida corintiana, é claro, sonha com o reforço de peso, mas acompanha cada movimento com ansiedade e cautela, consciente de que rumores de grandes transferências nem sempre se concretizam. O que parecia improvável até recentemente, agora ganha contornos de possível movimentação histórica no futebol paulista. Neymar, símbolo do Santos, pode estar no centro de um capítulo que, se confirmado, entraria imediatamente para a história do clássico interesse entre clubes rivais. A expectativa é que nos próximos dias novos sinais surjam, mas até lá o mercado esportivo respira um clima de suspense que combina tensão, esperança e muita especulação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!